Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tem mais alguém que vai participar da reunião de hoje? Não, só nós. Bom, então acho que já dá pra gente iniciar. Vou pedir para que vocês compartilhem a tela comigo. Aí a gente começa. Prontinho. A gente pode começar então por essa tela que você está mesmo, essa dashboard. Essa dashboard aqui, ela é a dashboard que ela é considerada a mais importante do sistema, porque por essa dashboard a gente consegue ter uma visualização completa de consigo visualizar os chamados e também consigo visualizar a questão do inventário. Então seria sempre legal que durante os atendimentos de vocês, ou então quando vocês estão realizando outros tipos de atividade, deixe essa dashboard aberta em uma nova guia, para você ter uma visualização de quando vão chegando novos chamados aqui pelo sistema. Certo. Lá em cima, eu tenho filtros, que são padrões aqui dessa dashboard mesmo. Então a gente pode filtrar por cliente, por prioridade, por mês, equipe, operador. Tem esses filtros avançados aqui também, que eu posso mesclar alguns filtros e criar um meu próprio ali, é como se fosse um personalizado, né? E seguindo para a direita, eu tenho um ícone que lembra muito aquele símbolo da escola. Parece uma seta dando uma volta só, esse primeiro aí. Quando você clica nele, é para deixar essa dashboard atualizando sozinha a cada 5 minutos. Então ele está te perguntando aqui se você quer ativar também o alerta sonoro. O alerta sonoro, ele é uma voz que te informa de que você tem novos chamados. E aí você pode dar uma olhadinha aqui. O que tem de novidade? Pode ativar. Aí é um tempo padrão, né? A cada 5 minutos vai atualizando isso daqui e mostra novos chamados. Eu tenho aquela seta que é o alerta sonoro, as duas setinhas dando voltas ali. O sino, na verdade, é o alerta sonoro, as duas setinhas é uma atualização manual dessa dashboard, se você não quiser ficar esperando o tempo de 5 minutos. E aí eu tenho aquela primeira linha, onde eu tenho vários status aqui dessa dashboard. O primeiro vai ser o aguardando aprovação. O aguardando aprovação, ele vai mostrar a quantidade de chamados que eu estou aguardando a aprovação de alguém. Seja uma aprovação interna ou uma aprovação externa. Do lado do aguardando aprovação lá naquela dashboard, pode voltar lá. Por aqui eu volto ou só clicando aqui de novo? É só ir ali na pasta de dashboard, aí você vai em tickets geral. Não, mas Menu nessa lateral, tela aqui não tem um botãozinho para voltar lá, né? não, só se você voltasse a Se página eu- mesmo. Não, excelente. Boa. Aí aqui, então, eu tenho aguardando aprovação. Do lado do aguardando aprovação, tem o status a fazer, que esse status a fazer são aqueles chamados que acabaram de chegar. Ninguém iniciou o atendimento ainda, ele vai ficar contabilizando aqui. Do lado do a fazer, eu tenho o em atendimento, que são chamados que já foram iniciado esse atendimento, né? E ele vai mostrar aqui a quantidade, e se são chamados internos ou externos. Depois tenho quantidade de chamados que foram... Oi, pode falar. Só uma dúvida, antes que eu esqueça. Quando o cliente entra no portal e abre um chamado lá ou pelo agente, ele vai entrar aqui no a fazer, certo? Tem como No portal ele do cliente, você diz? Isso. Quando Tá. o cliente mesmo abre um chamado, sem ser eu abrindo por aqui. Tá, Ele vai entrar aqui no a fazer, certo? certo. E essa função tem como atribuir automaticamente para alguém, já, quando eles abrem pelo agente ou pelo portal? Se a gente tiver uma distribuição automática na mesa de trabalho, aí sim.
automaticamente o próprio sistema vai distribuir entre um dos operadores. Tem como a gente ver aqui se está assim ou não? Tem, vai ali no menu lateral na pasta de tickets, e aí vai ter mesa de trabalho. Mesa de trabalho. Isso. Aí você vai editar essa daqui. Tá sem distribuição, essa. Aí eu tenho dois tipos, a distribuição aleatória, que o sistema distribui aleatoriamente entre os operadores aqui, e o ocioso, o sistema distribui para aquela pessoa que está com menos quantidade de chamadas. Tá, e aí o ocioso, no começo ele vai sendo meio que aleatório mesmo, né? Sim. Quando tá todo mundo sem. No começo, sim. Oi, gente. Pronto, pode. Ó, tô ligando para explicar sobre a questão daquela... Então, aqui a gente voltou na dashboard. O em atendimento são chamados que vocês já iniciaram o atendimento. Depois eu tenho os pausados, que são chamados que a gente pausa por algum motivo. Aí, do lado dos pausados, eu tenho os abertos. Os abertos, ele vai me mostrar o total de tudo que eu preciso finalizar ainda. Então, o intuito dessa dashboard nunca vai ser olhar para chamados que já foram finalizados. Isso ela esquece, ela só olha porque a gente ainda precisa realizar a finalização. Os que foram finalizados, se eu quiser alguma informação, tem algum campo para fazer um relatório? Tem, dá pra gente puxar por relatório, dá pra você também visualizar na própria listagem de tickets, filtrar somente pelos finalizados. Tá. Ok. Então, agora, linha de baixo. Na linha de baixo, eu tenho as informações dos retidos. Esses retidos é quando eu tenho o e-mail como canal de abertura de chamadas. No caso de vocês, o e-mail não vai ser utilizado, né? Vai ser só o portal do cliente, e o WhatsApp. Isso. Então, aqui, essa parte de retido seria só quando a gente tem o e-mail mesmo, que aí, quando eu não realizo a liberação do e-mail do meu cliente como um e-mail seguro, os chamados vão cair nos retidos e eu tenho que ficar realizando a liberação manual daqueles e-mails. Do lado dos retidos, eu tenho a última interação do cliente. Última interação do cliente vai ser a última comunicação que eu tive aí entre o cliente e o ticket. Certo. Depois eu tenho a parte dos expirados. Esses expirados é referente à tarefa. Então é quando eu agendo uma tarefa para um chamado, essa tarefa ela expira, passou o tempo de execução, é aqui que vai ficar aparecendo. Aí do lado dos expirados eu tenho a conferência, que a conferência se um de vocês for um conferidor de chamados é aqui que vai aparecer, quantos que eu tenho para conferir. Então, o aprovação, então a gente não vai trabalhar, né? Que a gente configurou para fazer, para ele conseguir abrir sem aprovação mesmo, né? Isso. A conferência é a finalização, para eu ver se... Isso, para você ver se está tudo certinho. Tá. Isso mesmo. Aí do lado da conferência, eu tenho os meus, que são chamados que estão no seu nome. E depois, na linha de baixo, é tudo referente a SLA. Então, referente ao SLA, eu tenho quantidade de chamadas que o tempo do SLA já estourou, quantidade de chamadas que o tempo do SLA está quase estourando, os chamados que estão sem nenhuma categoria vão aparecer aqui também, e chamados que eu pausei o tempo do SLA. Eles aparecem aqui. Aí embaixo eu tenho tudo referente ao inventário, mas hoje a gente não vai focar nessa parte do inventário. A gente vai focar só ali do SLA para cima mesmo. E aí depois, na reunião do inventário, a gente foca nessa parte aqui e eu explico melhor para vocês. Eu preciso só tirar uma dúvida com você hoje. Pode falar. É uma parte muito importante que eu tentei ver aqui, mas não sei se eu fiz certo. Que pra gente é o que mais importa, na verdade. É o acesso remoto. Eu baixei o agente aqui na minha máquina, né? E eu tenho aqui já ele como um dispositivo, tá vendo? Uhum. Se eu quiser acessar essa máquina, é por aqui, certo? Certo. Só clicar aqui, ele vai pedir esse e-mail toda vez que eu tentar conectar no cliente. Essa autorização.
Dá para você retirar essa autenticação aqui, para não ficar pedindo quando vocês forem acessar remotamente. Tá. Não, isso aí eu gostaria de tirar sim. Quer tirar já agora? Quero, sim. Tá, então fecha aqui. Ali no menu lateral tem uma pasta de configurações, autenticação de 2 fatores. Não precisa abrir isso porque você já tem a zip, né? Aí você retira dos que você não quer que tenha essa autenticação pedindo. Aí ele vai te pedir uma última vez a autenticação, você confirma e aí vai desativar. Ele mandou pro meu e-mail, né? Isso. Isso aí. Vamos lá. Cadê? Cadê o telefone? Deu alguma. Certo. Deu alguma novidade por dentro? Aí, ele vai aparecer para mim aqui uma telinha, solicitação de acesso remoto. Isso. Ele está pedindo para alguém, no caso ali, aceitar. Tem como tirar também? Porque a gente muitas vezes conecta no cliente que nem está lá. Tem sim. Ali no menu lateral, na pasta do inventário, a gente consegue tirar isso. Deixa eu finalizar. Então, menu lateral. Inventário. Aí lá embaixo vai ter uma opção chamada acesso remoto. Acesso remoto. Aí aqui é só você retirar o alerta de solicitação de acesso remoto. Que aí você consegue acessar a máquina sem a confirmação. E se tiver algum firewall ou proxy, tem que realizar a liberação dos servidores, que está ali em cima. Aquela terceira opção nem precisa flegar, tá? Porque como você tirou o alerta, não vai ter esse tempo aí contabilizando. Entendi. Você já consegue acessar de uma vez. Só que vai demorar um pouquinho para sincronizar, em torno de umas 3 horas até a regra contabilizar para todas as máquinas. Só tem uma. Se tivesse muitas. Como tem uma, talvez seja mais rápido. Não leva nem esse tempo de... A senha já pediu, já parou aqui, né? Vamos ver. Uhum. Ele não abriu a janelinha para mim, mas não. Mas também não conectou, né? Só pelo... Vocês têm algum programa que instala no computador do técnico? Ou é só pelo navegador mesmo que ele vai fazer a conexão? Só pelo navegador. E pelo aplicativo do técnico também dá. Mas aí você fala pelo celular. Não, a gente precisa dele no computador. Ele fica nessa tela aí. Aí clica no link. É que deu um bloqueio de pop-up aqui do seu navegador. Aí você escolhe qual tela que você quer visualizar. Vai passar desculpa. Aí conectado eu não consigo mexer na minha? Depende das permissões ali em cima, ó. Aqui o que você consegue realizar. Aí
Aí essas permissões é na própria máquina, no cliente da máquina que tem isso. Com certeza, bloquear computador. Ele já entra no do bloqueio. Prontinho, então agora deu certo. Beleza. Então, voltando aqui. Dessa parte do SLA para cima, ficaram com alguma dúvida desses campos que tem aqui na dashboard? Não, tranquilo. Não. Beleza? Então agora eu vou pedir para você abrir um chamado para teste. Ali em cima você vai em novo ticket. Aí a gente vai preencher só o que estiver em vermelho. Pronto. O resto não precisa. Não, aí a gente vai clicar só em salvar. Pronto. Tá? Atualiza aqui essa dashboard. Então aqui o nosso chamado ele já está aparecendo com o status a fazer. Se você clicar pela própria dashboard, em um desses 3 campos que está aparecendo a fazer, sem categoria, abertos, o sistema ele te direciona para a listagem, mas ele já aplica o filtro de onde você clicou. Quem vai fazer, ele já aplicou um filtro ali na listagem, me mostrando somente chamados que estão com esse status. Certo. O outro caminho é ir pelo menu lateral, na pasta de tickets, listagem de tickets, que é o primeiro item. Aí aqui a gente entra nos tickets. Aqui sem filtro ele vem, né? Isso, aqui sim. Tá. Mas se tiver algum filtro aplicado, ali em cima onde eu tenho os filtros, no final da linha eu tenho um X. Embaixo desse aqui. Isso. Aí clicando no X ele vai retirar qualquer filtro que tenha. E ele te mostra todos os chamados. Bom, a gente falou ali que tem os filtros. Em cima aqui ele vai mostrar todos de todos, né? Não só os meus. Sim, todos de todos. Mas aí sempre vai variar. Se a gente tem mais de uma mesa de trabalho, se essa pessoa ela tem a permissão de visualizar todos os chamados de todas as mesas, não só da que ela faz parte. Mas, teoricamente, sim. Mostra tudo. Então, ali em cima nós temos os filtros, padrões. Em cima dos filtros, uma linha acima, eu tenho filtro avançado, que é para você realizar a criação de um filtro avançado para aplicar aqui nessa listagem. Certo. Como se você personalizasse um aqui. Se tivesse uma linha de raciocínio, por que você fez isso? Eu fiz isso. Aí, beleza, mas... ele abre essa tela aqui. E aí? Aí você vai em novo e vai criar um novo filtro para você. Colocar um nome para ele, qual é a condição que você quer que tenha esse seu filtro. Entendi. Tem que ser sempre, por exemplo, operador igual Às vezes eu quero saber data e alguma outra coisa, né? Data de criação. Word. Aí eu venho e salvo. Aí eu quero pôr mais uma outra condição. Pelo cliente MSTI. Tá aqui. Isso mesmo. Aí você coloca um nome para esse seu filtro, salva e você consegue aplicar ele. Aí para retirar o filtro avançado vai ser no X ali em cima. Retira, te mostra tudo. Do lado do filtro avançado, eu tenho 2 modos para visualização aqui dos chamados. Eu tenho o modo lista, que é como a gente está visualizando agora, e o modo Kanban. O modo Kanban, ele lembra muito um Trello. Então aqui a gente só vai arrastando o que está com status a fazer, pro atendendo, pausado, finalizado e assim por diante.
Ah, eu consigo fazer isso. Isso, você consegue arrastar. É só você arrastar para o nome atendendo, por exemplo. Arrastou para atendendo e pronto. Ele já te pergunta se o atendimento ele é interno ou externo. Entendi. Te obriga a preencher esse campo, né? Sim, sempre vai te obrigar. Esse, como é que fala? A pausa. Pausa. A gente tem aqui, cadê? Esses motivos de pausa. Uhum. A gente ainda não cadastrou, né? Por isso que não aparece nada aqui, né? Isso, porque tem que cadastrar. Ah, entendi. Isso aqui ficou de eu fazer, que eu ainda não verifiquei. A pausa não é referente ao SLA, é pelas horas de trabalho do atendente, né? Sim. E aí, quando eu pausar um chamado, o sistema ele vai perguntar se eu quero pausar o tempo do SLA ou não, se eu quero deixar contabilizando ali. Tá. O SLA já tinha. Então, aqui tá certo. Aí agora a gente tem ali do lado do modo Kanban uma lixeira, que é para você excluir mais de um chamado se precisar. Seleciona ele, exclui em Você marca massa. aqui e exclui vários, Isso. né? O recalcular o SLA é quando você quer realizar um cálculo novo de SLA em um chamado, mais de um, se estiver contabilizando um antigo SLA que você reconfigurou. Certo. Do lado dele tem o atualizar em massa. O atualizar em massa é quando você quiser atualizar um campo só em mais de um chamado. Então, suponhamos que eu tenho aqui 6 chamados. Esses 6 chamados, eles estão no nome do Lucas. E aí, o Lucas, ele teve que se ausentar hoje por conta de um problema de saúde. E ele não está realizando o atendimento daqueles 6 chamados. Então, eu vou remanejar esses 6 chamados para outra pessoa. Então, eu seleciono 6, clico em atualizar em massa. Eu vou escolher o campo que eu quero atualizar no chamado, que seria, no caso, o operador. Vou esperar carregar aqui para você conseguir fechar essa parte. Atualizar em massa. Aí a gente vai escolher o campo que eu quero atualizar, que nesse exemplo que eu comentei seria o operador, e remanejo para outra pessoa. Volta lá naquele modo lista, que no modo lista tem outros campos para a gente dar uma olhada. No modo lista aqui do chamado, eu tenho a pré-visualização do chamado. Então, se você clicar em qualquer campo, ele vai abrir uma tela de pré-visualização, mostrando algumas logs, mostrando comentários que você pode incluir, pode mudar o operador, mesa, né? Mas a gente não consegue alterar mais coisas. Eu não estou literalmente dentro do chamado, eu só estou tendo uma pré-visualização. Sim. Para entrar no chamado, vai ser sempre pelo número ou pelo lápis. Essas são as duas opções que a gente tem. Pelo número na aqui esquerda ou o lápis na direita. Aqui. Tá, certo. Aí sim a gente entra no chamado. Se clicar em qualquer outro campo, é só pré-visualização. Ícone de olho é a mesma função. É só para ter a pré-visualização aqui. Certo. Eu não consigo fazer nada aqui, né? Na verdade, você até consegue. Dá para você realizar comentário, colocar anexo, mudar mesa, operador, mas a gente não consegue mudar categoria, por exemplo, mudar prioridade. Limita algumas coisas. Isso, porque aqui é só uma pré-visualização mesmo. Dá um Ctrl Shift R de rato na sua página. Acho que tá com alguma intermitência. Ele tinha que trazer. Clicou? Ctrl Shift R. Não tá ainda. Hoje ele ia bater lá, ou pode dizer que sem trazer. Ele estava fazendo diferente, por isso ele não estava chegando.
Foi. Entendeu? Só que aí ficou sujeira. Porque, pelo que eu entendi, e até o André confirmou, é o seguinte: continuou, aí você clica o tempo, ele vai bater no servidor. Aí depois ali do lado do olho, eu tenho um botão de play, /pause, /reabrir chamado. Esse botão ele vai mudar dependendo do status do chamado. Como é um chamado que você já deu o play, já iniciou o atendimento, ele está aparecendo como pausa, é para você conseguir pausar o chamado se precisar. Quando esse chamado estiver finalizado, esse botão ele aparece em laranja, que é para a gente conseguir reabrir o chamado. E quando for um chamado que eu tenho que realizar o atendimento, ele vai aparecer com o botão de play. Certo, mas aqui eu não tô conseguindo pausar, não. Sobe um pouquinho. Não tá indo por aqui. É, um pouco seu mouse. Coloca bem no meio ali do pausar, não tá indo quando você clica nele. Não, ele finge que vai, mas Deixa eu testar aqui no meu. Vamos ver se tá assim também. No meu foi. Foi? Foi, deu certo. Dá um Ctrl Shift R de novo na sua página, aí tenta dar a pausa de novo. Se não der certo, aí eu peço pro suporte dar uma olhada nisso junto com você. Como eu tô gravando a tela, depois eu mando pra eles essa gravação e peço pra entrarem em contato com você pra ver o porquê que não tá pausando aqui, tá? É lá. Ó, Ctrl Shift R. Foi. Não foi. Será que pode ser o navegador? Esse aqui. Qual que você tá? O Brave. Tenta outro. Preciso deslogar aqui ou não? Não precisa, mas ele vai te pedir uma autenticação de 2 fatores de novo quando você for logar. Pelo Chrome também não foi, não. Boa tarde. Pelo Chrome, quando você tenta pausar... Mesma coisa. Mesma coisa. Tá, beleza. Depois eu vou abrir esse chamado com suporte. Aí você vai receber uma notificação por e-mail do número do chamado e eles vão entrar em contato com você entre hoje e amanhã. Pra ver essa questão aqui da pauta, tá? Rafael? Oi, tô aqui. Oi. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Então a gente falou ali da pré-visualização, dos chamados, da pausa, que depois a gente vai dar uma olhadinha nisso com suporte. E do lado dele tem o agendar tarefa. Esse agendar tarefa é para você conseguir agendar uma tarefa para esse chamado.
Então, se você tiver que realizar uma reunião com esse cliente daqui uma semana, tem que entrar em contato telefônico com ele. Aí você coloca na sua agenda do Milvus como uma tarefa para você ter aqui um lembrete, porque sempre no período da manhã vocês vão receber um gatilho de e-mail do Milvus informando quais são as tarefas que você tem durante o dia. Aí as tarefas dá pra gente incluir o tipo de tarefa depois, se é uma reunião, se é uma ligação que você vai ter que realizar, se é um ativo no cliente. Então a gente vai realizar o cadastro depois. E tem como você ter também uma integração com a agenda do Google ou do Outlook. Aí tudo que você agendar no Milvus, tudo que você agendar lá na agenda do Google ou do Outlook vai vir aqui pro Milvus também. Pronto. Aqui pode clicar em salvar? Pode. Pronto. Aí quando você salva essa tarefa, eu tenho ali Agora uma coluna lá. de tarefas. Bom, de todo jeito eu vou abrir o chamado para vocês, para que eles possam dar uma olhada. Tá. Bom, então aqui a gente falou da tarefa. Tem uma coluna de tarefa aqui onde eu tenho uma bolinha roxa e uma amarela. A tarefa que você agendou, ela está no roxo. São tarefas que você ainda vai executar em algum momento. No amarelo, são aquelas tarefas que expira. Então, passou o tempo de execução, é ali que vai ficar aparecendo para você finalizar a tarefa ou então reagendar. Tá. Tipo assim, vamos supor, agora é 12h37. Se eu tinha uma tarefa marcada hoje 9 horas e eu não entrei aqui, nem sinalizei que eu fiz ou que eu vou fazer, ele vem para a laranjadinha, para essa de lá. Desculpa, sua voz ela deu uma cortada. Tipo assim, vamos supor que eu fiz uma tarefa para hoje cedo, 9 horas. Certo. Aí passou agora, já são 11h30, passou o tempo lá de execução dela e eu não entrei nela aqui, nem falei que deu certo, que não deu. E ele veio para essa laranjadinha, certo? Certo. Aí aqui eu venho e ele vai me mostrar o que era. Aí você edita a tarefa, ela vai ficar aparecendo em amarelo, né? Você vai editar ela pelo lápis e vai ter um botão lá embaixo para você finalizar essa tarefa. Ok. Certo. Tem finalizar, tem reagendar, que o reagendar você pode remanejar até para uma outra pessoa. Entendi. Tá. E agora a gente vai entrar nesse chamado aqui de número 6. Tem mais alguma outra dúvida dessa tela? Não, dessa tela não. Tá, então vamos lá para o chamado. Então aqui agora dentro do chamado, primeira coisa a gente vai começar ali pela esquerda, onde tem o número do chamado lá em cima. E do lado dele tem o assunto do chamado. Do lado do assunto tem um lápis que é para você conseguir realizar a alteração do assunto do chamado. Certo. Então, se a pessoa ela colocou um assunto aqui que não está falando muito bem do que ela precisa, você consegue alterar esse assunto. E aí você coloca do que se trata isso daqui. Salva. Pronto. Tudo que a gente for alterando no chamado, o sistema ele vai gerando logs aqui. Então, por exemplo, você alterou o assunto, ele mudou ali para o assunto que você colocou depois. Sim. Eu tenho aquele botão de filtros que está embaixo do número do chamado, que é para você filtrar justamente entre essas logs que eu tenho aqui. Então, ele está me mostrando o botão de filtrar, que está embaixo do número do chamado. Aqui. Isso, aí aqui você consegue filtrar por essas logs. Então, por exemplo, interações é tudo que você está alterando no chamado. Talvez para você isso daqui você nem quer ficar visualizando. Só quer visualizar comentário, anexo e e-mail do chamado. Ou então o SLA também. Aí a gente vai selecionando os campos que eu quero visualizar no chamado. Se quiser visualizar tudo, tem aquele todos ali em cima, que aí ele vai te mostrar todo tipo de interação que você teve no chamado.
Aí depois, do lado do botão de filtrar, eu tenho aquele pesquisar, que é para a gente pesquisar por uma palavra-chave. Então, se tiver muitas logs no chamado, eu estou procurando por um em específico, pesquiso por aqui. Do lado do pesquisar, tem os comentários. Os comentários do chamado, eu tenho 2 tipos de comentário que dá para realizar. Aqui, por padrão, a gente deixou que todo comentário que você for incluir no chamado, ele vem como privado. São comentários Isso. que são só entre vocês. Certo. Se for um tipo de comentário que eu quero que o usuário final tenha acesso, aí eu só mudo ali para público. Dentro do próprio comentário, aquele privado ali eu consigo alterar para público, e aí o cliente final vai ter acesso a isso através do portal do cliente ou do site. Sim. Mas vamos supor que eu escrevi aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Só churrasqueira ou churrasqueira? Aí fui lá e adicionei como privado. Aí eu falei, putz, se era para o cliente ver isso aqui, eu consigo mudar? Consegue no cadeadinho que tem ali. Aqui, só vir aqui e... Mas aí ele vai adicionar Por outra? aqui. Não, nem precisa ser por aqui também. Pode ser por aqui editando, ou então ali pelo próprio log tem um cadeado. Ok. Você só abre o cadeado Entendi. e aí a pessoa vai ter acesso a esse comentário. Top, tá bom. Do lado ali do comentário, tem os anexos, que é pra gente incluir anexos aqui no chamado. Certo. Depois eu tenho a base de conhecimento, que se essa base de conhecimento ela foi alimentada previamente, o sistema ele vai me sugerir artigos que eu tenho na minha base que vão me ajudar a resolver isso daqui mais rápido. Esse tipo de incidência. Essa base vocês vão alimentando, criando pastas, colocando os artigos dentro de cada pasta, e ela vai se basear nas tags que você tem para pesquisa. Então, se o assunto do chamado, ele tem alguma palavra ali que remete à tag que você tem no seu artigo. Aí ele sugere aqui quantos artigos que você tem. Entendi. Do lado da base de conhecimento, eu tenho o e-mail, que é para a gente encaminhar um e-mail para essa pessoa ou para uma terceira pessoa, isso fica salvo como log no chamado. Caso tenha no e-mail cadastrado aqui no... Cadê? É a Mari, não é? Onde está o... Onde ele busca? Na caixa de e-mail. O e-mail da pessoa seria no contato mesmo, contato do chamado. Ele já foi esse local? Ele não aparece Sobe aqui? um pouco. Não, sobe um pouco. É que a gente não colocou nenhum contato para esse chamado. Isso. Na segunda-feira. Dispositivos, aí tem contatos ali. Ok. Aí esse contato vai pegar o cadastro dele e aí se ele tiver o e-mail vai para esse e-mail aqui, né? Sim. Só que como a gente não tem nenhuma caixa de e-mail cadastrada aqui, o que vai acontecer? Quando a pessoa for me responder, eu não vou receber essa resposta. Sim. Ela vai retornar para ela o e-mail. Tá. Aí, beleza, a gente falou ali do e-mail. Do lado do e-mail tem as horas, que é para realizar o apontamento manual de horas. Então, esse apontamento manual de horas, como que ele vai funcionar? Aqui o sistema ele já contabiliza o seu tempo de horas trabalhadas a partir do momento que você deu o play no chamado. Aí ele começa a contabilizar tudo que você está fazendo no chamado. Vamos supor que você estava atendendo aqui esse chamado, já categorizou, já realizou várias coisas, mas você não tinha dado play no chamado antes. Então o sistema ele não contabilizou os 11 minutos ali que você estava em atendimento. Aí você deu o play agora, ele começou a contabilizar. Você vem no apontamento manual de horas, realiza um novo apontamento, e aí você pode colocar quanto tempo isso ali Mas nas horas apontadas. ele deixa eu editar essas horas que ele grava também? Para você sim, porque você tem o perfil administrador. Ah, tá, entendi. Mas dependendo do tipo de perfil, se você não der essa opção para o pessoal editar as horas, eles não vão conseguir, vai ficar aparecendo em cinza. Aí você pode colocar uma descrição do porquê que você está inserindo aqui essas horas. E o sistema, no final, ele vai contabilizar as horas, que ele já contabilizou desde o momento que você deu o play, mais o tempo que você colocou aqui manualmente. Ah, então é esse mais esse. Isso. Entendi. Ele contabiliza os dois. Vai te dar o total de horas trabalhadas aqui nesse ticket. Tá, ele não vai substituir esse por esse. Não. Tá. Maravilha.
pode fechar ali em cima, essa parte das horas. Do lado das horas tem o checklist, que esse checklist a gente já viu ele, né, na nossa reunião passada. Depois eu tenho a parte de peças, que é quando eu tenho integração com um bom controle. E uma linha acima tem uns ícones coloridos ali. E aí o quê? Não entendi. Ícones coloridos, lá em cima. Certo. Isso aí. Então, o primeiro é para a gente voltar para a listagem de tickets. O segundo vai ser o chamado pai e filho. Esse chamado pai e filho, o conceito de chamado pai e filho, vocês conhecem? Já trabalharam em algum momento? Sim. Então, aqui é para a gente conseguir abrir um chamado filho, que vai ficar atrelado a esse aqui principal. Depois tem o botão de play, /pause, /reabrir o chamado, né? Esse daqui também a gente já falou sobre ele. Aí vem a ordem de serviço, que na ordem de serviço contém toda a interação que você teve no chamado, desde o começo. Legal. Aí dá para baixar essa ordem de serviço, dá para encaminhar ela por e-mail também. Sim. Ó, sabe que na tela tá dando resposta aqui, ó? Esses aqui. Aí a logo ali da ordem de serviço você pode inserir depois, tá? Essas informações também aqui da empresa. Esse logo ele pega da logo da empresa mesmo, que eu ponho lá no que a gente viu no primeiro treinamento. Né? Ele pega do logo para relatório, que você coloca nos dados da minha empresa. E esses campos aqui, ó. Quando a gente tudo do ticket que ele vai puxando. Quando você finalizar o ticket, você preenche esses outros campos também. Se você deixar disponível, né? Entendi. Preenchendo a finalização. Do lado da ordem de serviço eu tenho o botão de impressão, que é para a gente imprimir esse chamado se precisar. Depois eu tenho o calendário, que é a mesma coisa que tem na listagem de tarefas, né? Os tickets, no caso, para a gente agendar uma tarefa. Aí tem o botão laranja, que vai ser para eu visualizar todas as tarefas que eu já tive aqui atreladas a esse chamado em algum momento. Certo. Do lado dele tem o botão de conciliar ticket. Esse conciliar ticket é para você conseguir conciliar vários chamados que têm o mesmo assunto desse daqui. Então é quando eu tenho duplicidade, ou então várias pessoas abriram o mesmo chamado sobre a mesma impressora, sobre a mesma máquina, uma mesma incidência ali, a gente vai agrupando tudo em um só, para tratar em um único chamado. Tipo assim, mas chamados abertos, né? Tipo assim, eu tenho 3 chamados abertos do mesmo problema. O cliente ligou, ficou os 3, falou com 3 atendentes, ou ligou hoje, ligou amanhã. Isso mesmo. Aí você agrupa tudo em um só. É esse conciliar ticket que você vai usar. Aí quando eu finalizar um, ele vai finalizar todos ou não? Sim, porque vai estar agrupado. Beleza. Ele até some da sua listagem quando você concilia. Ele assim? Não vai ficar aparecendo. Assim, ó. Suponhamos que a gente tem ali. Eu tenho chamado 6, 8 e 12. Os 3 falam sobre o mesmo problema, eu conciliei os 3 aqui. Aí, tipo, qual que eu tô conciliando pelo 6? Ele vai subir o 8 e o 12, vai ser o 6. Vai ficar só o 6. Isso, aí toda a tratativa você vai realizar pelo chamado 6. Mas aí a fonte do impresso que está pequeno ou é o espaço? Fez sentido? Fez. Beleza. Aí do lado ali do conciliar ticket tem um botão de finalização, que é pra gente encerrar esse atendimento. Eu não vou conseguir finalizar esse chamado aqui, porque eu tenho uma tarefa atrelada a ele. Sim. Se você tentar finalizar, ele vai falar que você não vai conseguir finalizar o chamado. Coisa pendente aí. Que a gente tem que finalizar a tarefa antes. Do lado do finalizar ticket, tem o botão de exclusão, que é pra gente excluir esse chamado aqui se precisar, mas sempre que a gente exclui, a contagem não volta. A contagem do chamado sempre continua. Tem o botão de salvar ali, que é pra gente salvar qualquer coisa que alterou no chamado. E sobre o atendimento no geral, basicamente é você entender a função de cada botão. Sim. Só isso. Aí sobre as tarefas, que tem o tipo de tarefa, que eu comentei com você que dá pra gente agendar e dá até pra realizar a integração com a agenda do Google ou do Outlook, Certo. ali no menu lateral eu vou ter uma pasta chamada tarefas.
Tarefas. Isso. Aí eu tenho o cadastro, tipo de tarefa. Que aí eu vou colocando todo tipo de tarefa que eu tenho. Se é uma reunião, uma ligação. Mas se é que um nem eu treinamento. cadastrei uma tarefa e a gente não tinha um tipo de tarefa cadastrado. Aí, se você deixar em branco, ele também deixa, né? Você cadastrar. A partir do momento que a gente cadastrar uma tarefa aqui e deixar como ativa, ele não vai mais deixar a gente deixar. Na verdade, ele até deixa, né? Deixar em branco ali o tipo de tarefa, mas não seria o ideal. Melhor é sempre a gente conseguir colocar ali qual é o tipo de tarefa para conseguir se organizar melhor. Para que as outras pessoas também saibam, né, o porquê que aquela tarefa está agendada ali. Porque vocês vão ter acesso à tarefa da equipe também. Ali naquele menu lateral onde tem a pasta de tarefas, você vai ter uma opção minhas tarefas e tarefas da equipe. Então, você consegue visualizar as tarefas de todo mundo também, que fazem parte da mesma equipe que você. Aí aqui é aquela tarefa que a gente tinha agendado. Aquela integração ali em cima, o botão laranja, é para você integrar com a sua agenda do Google ou do Outlook. Cada um pode fazer a integração com a própria agenda? Cada um de vocês pode. E aí tudo que você tiver já na sua agenda do Google, vem para cá, para o Milvus, e o que você agendar aqui vai para sua agenda do Google. Pelo aplicativo do celular, as tarefas e a agenda também sincronizam. Ele consegue visualizar por lá também, né? Também. Pode ser que tenha alguma atualização aí. Acho que não vai precisar da integração, é mais fácil ver no aplicativo. Mas você pode estar entrando em contato com eles para poder verificar se tem alguma configuração. Beleza. Beleza. Bom, essa parte de atendimento dos chamados, tarefas, até aqui tudo certo para você? Como que vai funcionar esse processo? Tranquilo. Então, ok. Eu queria ver com vocês se vocês querem que a gente realize na próxima reunião a reunião do WhatsApp ou do inventário. O inventário, resume para mim o que é o inventário. Olha, na reunião do inventário a gente vai falar sobre tudo de ativos do inventário. Sobre como que cadastra manualmente um dispositivo aqui, qual que é a função de cada botão do inventário. Ali na pasta do inventário mesmo, se você entrar ali, a gente vai falar sobre todos os itens que tem aqui. Monitoramento de link, programa de serviços, licenças, cofre, grupo. Então, tudo que tiver aqui a gente vai comentar a respeito. Tá. Então vamos para o inventário, que o WhatsApp eu acho que o Rodrigo não finalizou com a meta. Tá. Então, eu vou precisar que você instale o cliente em outras máquinas além daquela que você já instalou. Quantas outras? Mais umas 2, 3, só pra gente conseguir ter alertas aqui no sistema. E aí eu consigo mostrar pra vocês esses alertas. Mas não precisa em muita não, só em algumas eu já consigo realizar a reunião do inventário. Aí eu queria ver com vocês se para essa reunião, deixa eu ver aqui na minha agenda, se a gente poderia deixar para a próxima semana. Aí eu tenho a partir de segunda, só não vou ter todos os horários. A partir daí ele consegue baixar os Qual que é o horário que você tem? Se for na segunda, eu só tenho às 15 ou às 16. 15 ou 16? Isso. Pode ser às 15, por favor. Então eu vou deixar agendado aqui às 15 e depois eu mando o invite da reunião para vocês por e-mail. Maravilha. Maravilha, então. Então a gente se fala na segunda-feira. Aí se você conseguir instalar o cliente nessas máquinas hoje, é melhor que já vai gerando alertas até segunda. Eu já vou deixar. Pra gente falar do inventário. Maravilha. Bom,
Bom, então é isso. Aí depois eu mando pra vocês as tarefas, a gravação da reunião de hoje, tudo por e-mail, igual eu fiz nas outras reuniões também. Maravilha. Tá bom, espero que vocês tenham um ótimo dia e um ótimo final de semana. Até segunda. Muito obrigado. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.